Você tem dúvida de qual software BIM escolher para o seu escritório? Se ArchiCAD, se Revit? Nesse vídeo eu vou te falar como escolhemos e qual programa utilizamos aqui no escritório. Primeiro, como surgiu a necessidade de fazer a implementação BIM no nosso escritório? Inicialmente a gente utilizava AutoCAD, SketchUp, como a maioria dos escritórios utiliza, e conforme os projetos foram aumentando de tamanho, aumentando o escopo, a gente começou a sentir a necessidade de ser mais produtivo e de ter uma qualidade melhor dos projetos. A gente começou a entender, conforme o escritório foi amadurecendo essa questão da precificação, da gestão, de que a gente vendia horas de produção. E para a gente ter mais horas de produção, a gente precisava de uma produtividade melhor, produzir mais em menos tempo. E com isso veio a necessidade de implementar um software BIM, que a gente conseguisse modelar esse 3D ao mesmo tempo em que a gente estivesse modelando a parte do 2D. E não fazer isso de forma separada, em programas separados. Então, se você está aí passando pelo processo de fazer o projeto no AutoCAD, levantamento de modelagem em 3D, em SketchUp, depois volta, faz a documentação toda no AutoCAD, isso vai diminuindo a sua produtividade, fazendo que você leve mais horas para entregar aquele projeto em uma qualidade inferior do que você poderia entregar utilizando o software BIM. E como que a gente escolheu o software que a gente utiliza? Quando a gente estava nessa dúvida de qual programa escolher, eu fiz várias pesquisas ao longo desse processo, desse período. Comecei a assistir vídeos como esse no YouTube e fui procurando escritórios que já utilizavam o BIM e baixei os dois programas mais conhecidos, que é o Revit e o ArchiCAD, para entender qual dos dois a gente implementaria no nosso escritório. Vendo a interface dos dois, estudando e entendendo a demanda do nosso escritório, que faz muito interiores, faz muitos projetos arquitetônicos também, mas a demanda de interiores é grande, principalmente da área da saúde, os detalhes são muito minuciosos. A gente queria um software que permitisse a gente criar dentro do software, fazer móveis orgânicos, móveis que talvez eles não viessem prontos e que algumas ferramentas do Revit não permitissem que a gente criasse isso. A gente baixou os dois programas, analisamos, estudamos, olhamos a interface, e a que foi mais amigável para a gente foi a do ArchiCAD. E por isso foi o software que a gente escolheu. Outra questão também, que é o BIMX, que chamou muito a nossa atenção quando a gente estava procurando qual software implementar. O BIMX é como se fosse um plugin do ArchiCAD, que permite que você exporte o seu modelo BIM, com todas as informações do seu projeto executivo, de forma leve, dentro de um aplicativo de smartphone, iPad. Então você consegue entregar isso para o seu cliente, o engenheiro ou quem vai acompanhar essa obra de forma fácil, simples, leve e muito intuitiva. Então o BIMX chamou muito a nossa atenção e pesou muito a nossa escolha do ArchiCAD também. Sem falar no custo do software. Então, o ArchiCAD ele tem uma forma de aluguel do programa, o que tornou um custo-benefício muito melhor para o escritório. Então, a gente não tem somente a opção da versão vitalícia. A gente pode pagar um aluguel anual desse programa. Isso pesou muito a nossa escolha também, entre outras coisas que a gente foi analisando, a interface mais amigável e tudo mais. Como que foi feito essa implementação no nosso escritório? Inicialmente, eu fiz um curso desses básicos que a gente acha na internet e tudo mais. Tentei, enquanto isso o escritório estava com vários projetos em andamento, e na minha cabeça iria dar tudo certo, eu iria conseguir implantar aos poucos, eu mesma dando aula para os outros arquitetos do escritório e tudo mais, outros colaboradores, e vi que isso jamais daria certo. Eu não conseguiria parar o escritório, eu repassar o meu conhecimento para eles. Foi então que eu decidi procurar uma empresa de implementação BIM. Consegui achar um escritório de outra cidade, e a gente fez de forma remota a nossa implementação. Toda a equipe juntas, em um determinado dia e horário, 2 vezes por semana, durante 1 mês e meio, a gente conseguiu fazer essa implementação e a gente virou a chave aí do escritório e a gente saiu do 2D para o BIM. Mas não foi assim de repente, né? A gente começou com o primeiro projeto, os primeiros projetos que foram entrando a gente foi fazendo em BIM, os projetos que já estavam em andamento eles continuaram no AutoCAD, SketchUp, e com isso a gente foi melhorando ali os nossos processos. Até hoje a gente
está aprendendo, cada dia a gente aprende uma ferramenta nova e vai otimizando e melhorando esses processos aí para que o nosso template, o nosso arquivo seja cada vez melhor. Mas, de fato, foi um processo, eu acho que, eu diria que de um ano inteiro, da gente se adaptando e se acostumando a projetar, a criar, a documentar de forma mais produtiva dentro do ArchiCAD. Estamos hoje, né, depois aí de mais de 3 anos de implementação, como que a gente está hoje nesse processo. Hoje a gente já está bem mais evoluído, o único software que a gente utiliza no escritório é o ArchiCAD, a gente consegue fazer interiores, fazer arquitetônico, todos os tipos de projetos que a gente faz no escritório hoje são desenvolvidos no ArchiCAD, em BIM. A nossa qualidade de projeto aumentou absurdamente. A gente consegue fazer as compatibilizações dos outros projetos complementares, então hidrossanitário, estrutural, elétrico, a gente consegue compatibilizar tudo em um modelo único, o que facilita muito essa entrega para a obra e para o engenheiro responsável. Ele já consegue ter ali todas as disciplinas em um único modelo e consegue saber futuras interferências que ele poderia ter de estruturas. Então isso facilita muito o trabalho de toda a equipe interdisciplinar que está envolvida em um projeto arquitetônico, em um projeto de um hospital, de uma clínica, de uma residência, e sem contar na produtividade, que cada dia mais a gente vai melhorando e reduzindo as horas de trabalho que a gente usa em cada projeto específico. Então, a vantagem da gente ter todos os mapas e quantitativos linkados em um projeto facilita muito a nossa produtividade, melhora muito a nossa produtividade. Porque eu acho que você aí que está assistindo e que ainda não utiliza o BIM deve fazer essa implementação no seu escritório também, para que você consiga ter uma qualidade melhor de entrega, que você consiga ser mais assertivo nos seus modelos. Então, com o BIM você consegue ter essa noção de compatibilização muito maior. E quando eu falo de compatibilização, eu não estou falando só de estrutura, de pilar, de viga, eu estou falando da tomada que vai ter que ficar embaixo da sua mesa e ela está alocada num lugar específico e você conseguir identificar isso antes de você mandar esse projeto para a obra ou antes de você ter que desenhar essa tomada no lugar ideal. Não, quando você coloca essa tomada na planta, automaticamente ela está no 3D, automaticamente ela vai aparecer embaixo da sua mesa, ou se aparecer na altura errada, você vai identificar ainda em projeto, ainda no momento que você está projetando. Então, tudo isso facilita muito o seu desenvolvimento de projeto dentro do escritório. Você tem alguma dúvida de como funciona esse projeto de implementação? Me fala aí nos comentários. Espero que esse vídeo te ajude, assim como eu, quando estava procurando entender qual programa utilizar e se eu deveria realmente implementar o BIM e qual software escolher para essa implementação, se eu usava o Revit, se eu usava o ArchiCAD. Eu acho que você tem que analisar o tipo de projeto que você faz hoje. Para escritórios que fazem projetos muito grandes, verticais, e que trabalham com a complexidade muito grande desses projetos, talvez o Revit seja melhor. Depende muito do que você gosta de projetar, de como que você projeta. Então, acho que é importante você testar aí as duas versões, talvez, e entender o que se adequa mais ao seu escritório. Mas para a gente hoje é o ArchiCAD, funciona super bem. A gente gosta muito do programa e eu espero que tenha ajudado você aí a decidir também qual software você vai utilizar. E fica o conselho para que você migre o quanto antes para a plataforma BIM, porque vai melhorar muito a sua produtividade.